Sejam muito bem-vindas, minhas divas e divos da consciência. Vou enviar aqui convite para algumas pessoas, porque é a primeira live aqui por esse canal, para que a gente possa, então, estar conectados, para a gente poder bater um papo bacana, para que a gente possa, então, falar sobre alguns temas que são importantes. Antes da minha convidada entrar aqui, eu vou postar aqui para vocês o tema da nossa live de hoje. Então, nós vamos dar início a uma sequência de lives com temas interessantes. Esse quadro que é o Rasgando o Véu. Eu, Kellen Gilu e Kátia Raman, vamos estar falando sobre dinheiro e espiritualidade, sexo, sexualidade e espiritualidade, sonhos, objetivos e meta versus missão e espiritualidade, dentre outros temas super, mega, YouTube, gente, mas o YouTube hoje tá travando, que é uma loucura. Tô aqui enviando convite pra Kátia também, pra Kátia poder entrar, pra gente poder falar, então, sobre esses temas que são normais, né, são do nosso cotidiano, são da nossa vida humana, que nós precisamos, então, realmente... É isso, tá sem som? Tá me ouvindo? Não tá me ouvindo? Tá me ouvindo agora? Ó, a Kátia entrou. Deixa eu tirar aqui, parar de compartilhar a tela para chamar a Kátia aqui para entrar junto com a gente. Estão me ouvindo agora? Tá dando para ouvir? Tá bom, então. Deixa eu chamar a Kátia aqui. Ó, a Kátia vai participar. Hoje tá um desafio. Olá, Ó, e a Kátia entrou, tá um desafio. Não dá pelo não tá para brincadeira o lance, hein? Hoje tá, o negócio tá, né? Não tá fácil. Eu acho Tá, que volta. voltando, começando tudo. Então, bora lá, Começando. gente. A ideia de temas do nosso cotidiano, né? Sobre essa questão de sexo, sexualidade e espiritualidade, que muitas vezes é tão demonizado, marginalizado entre nós, principalmente entre as mulheres, né? Nós que fomos caladas durante muito tempo, durante muitas gerações. Ontem eu recebi, nem te contei, amiga, recebi o meu certificado de Womb Keeper, que é guardiã do... Então, logo em seguida já vou estar podendo criar outras guardiãs do ventre. Ah, é? Olha, Pode ser online, então daí tu vai poder participar da primeira turma, vai ser bem bacana, já posso começar os atendimentos, mas tem um tempo, né, até sair no site oficial o meu certificado, e assim que ele sair, aí eu já posso começar a fazer as iniciações, mas vai ser uma coisa bem bacana e tem tudo a ver com isso. E é o que a gente estava falando lá no YouTube, né, amiga? A gente não pode esquecer que a gente está numa experiência humana. Então nós temos que... E aí nós temos toda aquela questão, né, que o pessoal fica, quando entra para o universo da espiritualidade, ai, fazer jejum sexual, fazer o jejum de alimentação, né, não comer carne. E nós temos que entender algumas coisas. Eu estava trazendo esse conceito da medicina, né, que tem um estudo recente, que, por exemplo, temos da evolução dos macacos, né, dos primatas. Por que que primatas não têm câncer e nós humanos temos câncer? Tudo da alimentação. E aí eu tava lá contando que eu fiquei impressionada essa semana com uma pesquisa, porque assim, eu tento ter uma alimentação super saudável, assim, né? Eu não como muita frescura. Fazem 8 anos que eu não bebo refrigerante, uma opção minha. Mas de vez em quando eu bebo uma cervejinha, tomo uma espumante, porque o problema é o poder do todo dia. Aquilo que dia eu crio sinapses neurais e aí se torna um hábito. E esse hábito vai ser positivo ou negativo. Vai me ajudar a chegar no próximo nível ou vai me afastar dos meus objetivos, não é assim? Então, não tem problema de vez em quando alguém beber um refrigerante, de vez em quando alguém comer uma bolachinha recheada, um chocolate. E essa semana eu
fiquei sabendo sobre a questão, porque os agrotóxicos foram liberados aqui no Brasil tem uns, não sei se 2 ou 4 anos, tá? E aí, uma marca de bolachinha que eu como de vez em quando, gente, foi encontrado 4 tipos de agrotóxicos na bolachinha recheada. Nossa, Bisnaguinha que a gente dá para as crianças comerem tem agrotóxicos. que horror. Então, a gente precisa, sim, cuidar do que a gente se alimenta. E não só por um padrão estético, mas principalmente pela saúde e pela conexão com a espiritualidade. Porque uma pessoa que estiver totalmente intoxicada, por exemplo, não vai ter os seus 5 sentidos, que é a conexão da nossa pineal com o divino. Né? Então a gente precisa ter noção disso. É importantíssimo. O terapeuta da nova era, o terapeuta holístico, ele tem que cuidar do corpo físico dele e do seu paciente. O corpo físico é o recipiente da alma, né? O corpo físico não é só um recipiente de receber alimentação, não é só para comer que nós existimos, nem só para trabalhar, né? Nem para ficar manifestando aqui o material. Na verdade, o nosso corpo físico faz parte do processo da nossa alma. Quando a gente ama o nosso corpo físico, basicamente a nossa alma se conecta conosco, né? É tudo uma grande conexão, né? Saber que nós cuidamos do nosso físico, do nosso corpo físico, para receber a alma, que é a fonte criadora, que é a fonte criativa. E a partir do momento que eu me amo e eu me cuido de todas as formas. Eu me cuido na alimentação, eu me cuido no exercício físico, né? Até porque nós estamos aqui nesse plano material, né? E essas situações todas, né, acarretam na fisicalidade, que é comer, beber, né? E precisar do avatar, né? Precisar deste corpo para fazer esse processo aqui. É por isso que é tão importante a gente cuidar de tudo isso, a alimentação e tudo mais, né? Eu acredito muito nisso também, como tu disse, né? Ah, por que que o câncer é manifestado, né, nos seres humanos e não nos animais? Também tem uma parte muito, muito forte que a gente tem que entender que não é só através da alimentação que nós adoecemos, né? É energeticamente. Tudo tem a ver com o emocional também. Os animais não têm as emoções que nós temos, né? Não tem todas essas emoções que nós temos, né? Que é a raiva, o rancor, a mágoa, né? O não entender as coisas e assim trazer todos esses sentimentos, todas essas emoções para cá. Muitas das vezes também pode acontecer, mas eu manifestei um cancro ou assim, mas, né, um câncer e nunca tive mágoa de ninguém, ou nunca senti nada. Também pode não ser teu, porque isso pode estar na tua nos teus genes, né? Vem trazendo, porque assim, Kátia, eu vendo na minha visão, não estou falando que isso é o correto, no que eu sinto e como eu sinto sobre essa situação, né? Eu acredito que tem mais a ver com energético do que genético. Por quê? Porque o energético, porque eu posso vir a sentir todas essas coisas e até por amor eu adoecer. Que às vezes a gente pensa que eu adoeci porque eu só pensando coisas ruins ou assim. Não, até por amor. Por eu pegar por ter tanto amor à minha mãe, por exemplo, ter tanto amor a ela, eu, desde criança, olho para ela e penso, pô, eu prefiro ficar doente do que ver a minha mãe doente. E eu faço esses contratos comigo mesmo e com a pessoa que ali está, né? Então, tem a ver com energia, tem a ver com contratos, tem a ver com alimentação, tem a ver com tudo. Na verdade, a alimentação, tudo que é demais, tudo que é fora do equilíbrio, né, faz mal. Não é que a gente não possa comer alguma coisa. Ninguém disse isso. Ninguém disse. Até porque, assim, nós, quando estamos aqui na vida humana, nessa fisicalidade, nós temos uma cadeia alimentar, né? Nós temos. Assim como os animais, porque tudo é vivo, gente. Tudo é vivo. As plantas são vivas, os legumes são vivos, tudo isso tem vitalidade, tudo isso tem vida, né? Tudo tem sentimento. A gente aqui faz essa separação e quando a gente não compreende, a gente acha que só comer carne eu estou fazendo mal.
né? Tipo, mas então se eu tô entrando na espiritualidade, eu nem posso comer carne, né? Porque eu não posso comer, como é que eu vou comer? Ninguém disse que não pode comer. Isso tem a ver com o que tu sente sobre essa situação. Vai ter momentos, vai chegar o tempo de que tu vai começar a sentir que tu não queres mais comer certas coisas, porque já não faz mais sentido para ti. Mas o que diz e o que eu sinto, sentimentos e emoções trazem doenças. Isso mesmo, Wanda. O que eu sinto disso tudo é que quando nós estamos conscientes, né? Conscientes de tudo que nós nos alimentamos, de como funciona a natureza, nós começamos a selecionar mais aquilo que nós queremos ingerir, aquilo que nós queremos colocar dentro de nós. Não tem nada a ver com o que pode e o que não pode. Não existe poder e não poder, até porque tu pode tudo. Tu pode tudo. É uma escolha. O que tu escolhe? É tu que escolhe. Durante a pandemia, eu já quase não comia carne. E durante a pandemia, eu fui um dos marcos zero do Covid no Brasil. Eu não morava no Brasil, eu morava na fronteira, né? Eu morava no Paraguai na época, era carnaval, e eu fui daquela leva que pegou o Covid no carnaval. Foi, Porque a sua é cheio de turista, né? foi. E nós fomos de prova da faculdade de medicina, nós fomos na sexta-feira, planejamos, vamos pular o carnaval na sexta, para no sábado nos recuperar e domingo voltar a estudar para as provas. Na segunda, mais de 100 pessoas estavam infectadas na minha faculdade. E na quarta-feira se fechou a fronteira. E neste período, depois que eu me recuperei da Covid, o meu corpo teve necessidade de carne. E eu passei Pois. isso, né? Passei a ingerir carne, consumir carne. E a gente vê muito assim, né, durante todo as questões espirituais, né? Dia que a gente tem rituais, a gente não come carne. Por quê? Porque carne, ela já é, a fisicalidade da carne, a matéria dela, já é algo denso, pesado. O corpo físico, já para digerir, é muito pior. Então, vai toda a concentração sanguínea ali para a parte da digestão muito mais intensa do que se nós comermos coisas leves. Mas também tem toda a questão da interdependência. O que é interdependência? É como aquele animal morreu, né? O sofrimento daquele animal fica dentro da gente. Então tem várias questões ali que a gente pode estar pensando. Por que falar de alimentação saudável e espiritualidade? Porque a Deixa eu, alimentação deixa eu ler aqui o faz. que eu trouxe aqui para nós, ó. Tem uma amiga lá na radioterapia que ela pediu para ter o câncer no lugar da irmã. A irmã faleceu e 2 meses depois ela descobriu o câncer de mama. Pois é, ela fez contrato, né? Ela fez um contrato, ela foi ali e revigorou. Na verdade, tudo aquilo que nós. Para ver que é tão importante a gente ter consciência que o verbo ele tem muito poder. Tudo aquilo que nós falamos tem muito poder. Até porque já vem, isso é bíblico, e as interpretações dependem do coração de cada um. Mas o mundo foi feito no verbo. Então, isso já mostra nós que o poder da palavra é importantíssimo, né? E a Wanda disse assim: eu também não como e não tive Covid. Tem sentimentos dos animais. Tem tudo isso, né? Tem tudo. Gente, Os alimentos, na verdade, todos eles, né, são, são vivos, né? Tudo é. Porque a Terra, né, gente? A gente também tem que ter noção que Gaia é um ser vivo. Nós vivemos num local que tem energia viva, né? Então, tudo que está sobre a Terra é vivo. E a gente tem que ter essas noções. Só que, claro que a alimentação, os animais, um tempo, no início de todo o tempo, quando tudo começou, os animais serviram de alimentação para os humanos. Eles, por amor, se dispuseram a ser alimento para os humanos. Então, os humanos naquela época não tinham a consciência que nós temos hoje, é óbvio que não tínhamos, mas o respeito que nós temos que ter sobre todas as coisas, não interessa se tu come ou se não come, é o respeito que tu tem na hora que tu vai ingerir, pedindo licença para aquilo, entendeu? Pedindo, abençoando aquele ser ali que serviu de alimentação para ti. Não quer dizer que tu tá a comer aquilo e tu tem que comer desesperadamente 4, 5 pedaços de carne enormes ali que tu tá comendo. Beleza, isso vai depender da tua consciência, né?
vai depender da tua consciência e aquilo que tu achar que é importante para ti neste momento. Por isso que nada deve ser, como é que se diz? Imposto. Nada deve ser imposto. Ninguém, tipo, não, mas não pode comer. Não existe não poder. Neste mundo que nós vivemos hoje, nós temos que ter nós temos que ter uma grande lembrança, nós temos que lembrar dessa situação que é, não existe julgamento. A fonte não julga. Quem julga somos nós. Não existe julgamento. Tu fazes aquilo que tu achar que deves fazer. A tua consciência é que deve te mostrar aquilo que tu sente que é bom e verdadeiro para ti ou não. Mas não quer dizer que tu não possas fazer certas coisas, porque a gente pode tudo. Na verdade, são as nossas escolhas que nós vivemos na dualidade que faz a diferença entre o bem e o mal. Somos nós que fizemos isso. Porque a fonte, como ela está experienciando através de nós, tudo que nós quisermos vai ser feito, vai ser dito. Tipo, se tu queres isso, tá bom, beleza, vai lá. É assim que funciona. É uma facilidade de acesso a todas as coisas, né? O poder do livre, Não dá pra... hein? O poder do livre, o poder da escolha, É né? O ápice arbítrio, né? de não existir certo e errado, não existir bom e mal. É aquilo que é certo e errado para mim, é o meu ponto de vista. Nosso ponto de vista cria a nossa realidade, né? Então, quando a gente tem isso como processos densos e pesados, é que nós criamos o desequilíbrio. Então, assim, a alimentação saudável, a espiritualidade, ela não se limita só ao corpo físico. Ela é também a nutrição da nossa alma e da nossa própria espiritualidade. Cuidar desse corpo físico é uma forma de honrar como um templo esse corpo aqui na matéria, para que a gente possa, então, cumprir a nossa missão. E quando a gente fala, né, somos seres verbais, no projeto da criação, quando Deus criou o mundo, primeiro veio o som, veio a palavra, veio o verbo. Tanto que ele diz, agora faça-se a luz. Então, a luz, a iluminação que todos nós tanto procuramos, veio depois da palavra. Por isso que a palavra tem um poder gigantesco. Então, quando eu falo algo, eu materializo, eu decreto, e a gente faz pactos e contratos ao longo da nossa vida inteira. E isso a gente traz a nossa matriz genética, como a Kátia falou ali. A questão, a epigenética está aí para nos comprovar que, com um bom estilo de vida, escolhas assertivas, nós revertermos qualquer tipo de genética. Isso é epigenética, é saber aquilo. Ok, eu tenho os genes do câncer no meu corpo? Tenho. Vou desenvolvê-los? É uma escolha. Hoje nós já sabemos que é uma escolha. Quando a gente não está desperto, a gente nem imagina que isso exista. Mas quando a gente parte para o despertar, e a ciência já está nos comprovando isso. Essa semana, inclusive, eu postei um negócio muito bacana. Em setembro, conseguiram comprovar a participação do sonho entre duas pessoas. A ciência já comprova, então, a nossa viagem astral. Olha o quanto nós já estamos evoluídos nessa parte de espiritualidade. E aí a gente quer trazer também o conceito de dinheiro e espiritualidade. Por quê? Porque o dinheiro tem a ver com a energia de abundância, de prosperidade, de gratidão e de equilíbrio. Não é só a fisicalidade. Nós vivemos num mundo material onde tudo é pago. Então, ninguém vai fazer uma resinha quântica e vai ter o seu tanque de gasolina cheio, que está 6,20 e poucos aqui no Brasil a gasolina, Kátia. Ninguém vai ter suas compras no mercado paga porque fez reza quântica. Precisa, ó, trabalhar porque é uma moeda de troca, é uma energia. Só que aí as pessoas que trabalham com espiritualidade têm dificuldade em receber, porque elas acham que como vou cobrar a minha energia? E nós temos isso. Basta nós olharmos pela janela. A gente vai ver que tudo, Deus fez tudo com muita abundância. Se a gente olhar toda a natureza, o oxigênio que a gente respira, tudo é abundante. Quando eu fui pro Egito esse ano, e tu vai ir agora, tu vai ver. Lá eles falam muito sobre a sincronicidade, a congruência, a coerência. Todos os templos, o que tem de um lado tem do outro. Então eles equilibram a dualidade. Todos os seres divinos, e né, a gente sabe que os faraós eram considerados semideuses, vinham da linhagem dos deuses. Todos eles, o dia que eu assumi faraó, já começava a se construir a minha tumba, com toda a riqueza, o ouro possível e necessário. Hoje não existe mais nada, porque saquearam e roubaram tudo. Mas tem ali todos os artefatos, né, que deixaram indícios disso. Por quê? Porque a abundância, o dinheiro, sem a ganância, tá, gente? Sem a ganância, não é sobre isso que nós
estamos dizendo. Na experiência material, o ser humano tem o direito de ser livre, de comprar o que ele quiser, aquilo que faz sentido para ele, desde que ele esteja em congruência, em coerência com a sua missão. A missão de um faraó qual era? Não era de manter o seu reino? Então, quanto mais rico e imponente ele fosse, mais condições ele teria de manter o seu reino. As sacerdotisas, né, que eu contei para vocês já em algumas lives, que eu fui lá no templo de Philae, no templo da deusa Isis, e encontrei a placa do primeiro contrato escrito no mundo, na civilização humana. E eu não fazia ideia de que eu ia encontrar isso lá. Mas uma semana antes eu sonhei com a cigana Carola e ela me disse que era para eu levar a mesa dela, que nós íamos fazer uns pactos. Pactos de pobreza, de escassez. Por quê? Porque todas as sacerdotisas eram mantidas pelo reino. Elas não precisavam ganhar dinheiro para comprar suas vestes, para se alimentar, nada disso. Tudo era ganhado do reino. Hoje, tu sendo uma sacerdotisa, tu tem um reino que te banca? Não, tu tem que trabalhar para isso. Então, nós temos que entender. E aí, quando eu cheguei lá no templo de Philae, que eu queria fazer, eu não sabia nem como é que ia acontecer esse distrato. O nosso guia, gente, foi alguém incrível e maravilhoso, porque assim, ó, ele foi a todo momento a voz da espiritualidade. Ele nos falava tudo aquilo que a gente foi buscar naquela viagem. E aí ele olha para mim do nada, todo mundo em outros cantos, ele diz para mim, vamos fazer uma foto ali. Aquela parede é o primeiro contrato assinado pela humanidade. Eu digo, uau, entendi, Carola, ok, é aqui que eu tenho que fazer esse ritual. Então ali eu fiz um ritual de limpeza, de contratos e pactos de escassez que nós, trabalhadoras da luz, muitas vezes fazemos. Por quê? Porque na nossa matriz das nossas ancestrais, elas não cobravam. Quantas parteiras, curandeiras, herveiras tem na nossa ancestralidade que viviam de escambo, trocavam por outra coisa que elas necessitavam. Hoje, no século XXI, isso não funciona. Funciona o quê? Eu trabalho e cobro pela minha hora. Então, não tem nada. Então, assim, a gente tem que olhar para o que funciona na atualidade. E começar a desfazer essas amarras energéticas que nós mesmas, por crenças limitantes que vamos ouvindo desde a infância, e já temos essa matriz de que fomos caladas, silenciadas, muitas vezes manipuladas, para não ter esse potencial. Então, todas nós, trabalhadoras da luz, podemos sim nos orgulhar dos dons que temos e usar os nossos dons e talentos e habilidades para o nosso sustento, sem problema algum. Verdade. Essa questão e a espiritualidade. Não vi. A última parte não ouvi o que tu falou. Sobre o que tu acha sobre dinheiro e espiritualidade, né? Porque nós ainda temos muito essa retranca material. Eu acredito que isso tem a ver com muito do coletivo, né? Tem a ver com tudo aquilo que foi imposto lá quando tudo começou, até no tempo de Jesus, no tempo dos romanos, dos apóstolos, todo aquele tempo, era muito abusivo, né? Como é que eu vou te dizer? Era usado de violência para te cobrar certas coisas, né? E tu tinha que pagar por tudo, se não pagasse, tu morria, eles te matavam, ou eles te retiravam tuas coisas. Então tem muito a ver com essa história do sentir que tu está abusando ou maltratando o outro porque tu está cobrando alguma coisa. E quando tu sente que tem a ver com isso, porque quando o que tu sente que está acontecendo, na verdade, na tua vida, no fluxo da prosperidade e da abundância, né? Quando tu olha para tua prosperidade, olha, volta, para tua prosperidade, como é que está funcionando a abundância na tua vida, tu percebe que se não está no fluxo divino, quer dizer que tu não está conectado com a energia, que tu está fora desse contato, que tu mesmo está impedindo do fluxo acontecer. E isso tem a ver com a situação do teu plexo solar com o teu cardíaco. Por quê? Porque o plexo solar é onde nós gerimos as nossas emoções e o nosso ego. Ele permanece ali no plexo solar.
É uma forma que nós temos de liberar o fluxo da abundância. É quando este plexo solar aqui vamos dizer assim, vamos falar no português, no simples. Quando esse plexo solar, que é o das emoções, que é aqui, no umbigo, perto do chakra umbilical, para quem não sabe, né? Nós temos 7 chakras e todos eles regem uma emoção, tá? Todos eles têm eles regem uma emoção e trabalham conosco, né? Nós trabalhamos com eles, né, no nosso corpo. São como vórtices, tá? Cones virados, um para frente e outro para trás. E cada um deles funcionando bem, nós estamos bem. Mas quando nós não temos as emoções controladas e o nosso ego não está equilibrado, a dor acontece aqui. Quando nós não fizemos essa conexão do nosso plexo solar com o nosso coração, que a gente libera a prosperidade que está aqui no cardíaco, não quer dizer que a gente tem que deixar o ego de lado, não é isso. Mas nós equilibrando o ego, que funciona para a prosperidade, né? Porque quando a gente tem medo, quando a gente tem muito medo, quando a gente tem medo de não ter dinheiro, quando a gente tem medo de ficar pobre, quando a gente tem medo das coisas não darem certo, quando a gente está inseguro, o plexo solar começa a desequilibrar. E aí eu faço o quê? Eu faço essa elevação do meu plexo até o meu cardíaco, que é onde as informações todas estão, que é a intuição, que é o amor, que é a prosperidade, que é a abundância, tudo vem do coração. Por que que a gente usa muito a história de ouvir o teu coração? Porque quando a gente está em apuros, ou quando a gente não está legal, ou quando a gente acha que não tem condições, está sem dinheiro para uma coisa ou outra, nós usamos a nossa intuição e mandamos direto isso. Esse medo a gente manda direto pro cardíaco, né? Aí é que tu vai saber o que está acontecendo na tua vida. Tu tá com medo ou tu tá usando a tua intuição a teu favor para tu ser próspero, né? Porque a prosperidade tem a ver com a tua intuição, tem a ver com o que tu escuta do teu coração. Porque quando tu tá no fluxo amoroso, todas as outras coisas acontecem. A gente só vai ter certeza que as coisas estão bem quando a gente olha para isso com facilidade, quando as coisas estão acontecendo com facilidade. Mas isso depende, o que que é ser próspero para ti, o que que é ser abundante, o que que te traz essa vontade de ser abundante, qual é o teu, o que que te faz feliz, né? O que que é ser abundante para ti? O que que tu queres? Por exemplo, eu quero uma casa no campo, perto de um rio, e eu vou estar tranquila. Para mim isso é ser abundância, eu vou ter prosperidade quando eu tiver isso. Porque eu quero isso para mim. Mas isso depende do que tu queres para ti. Qual é o teu sonho de prosperidade? Qual é o teu sonho de ser abundante, né? O que que é que tu queres para a tua vida? Mas quando isso não está ligado com o teu coração, com o que é real e necessário para ti, está fora da necessidade, está fora daquilo que é essencial para ti, já está a trabalhar no ego. Aí é que entra toda a situação de que eu não sou feliz porque eu não tenho. Mas tu não tens o quê? Porque tu pode estar trabalhando isso no ego. Tu não é feliz porque tu já tem tudo que é necessário. Tu já tens uma casa, tu já tens um carro, tu já tem um emprego, tu já tem roupa para vestir, tu tem comida para comer, tu tem o teu salário todo mês, mas tu não consegue estar feliz. Mas por quê? Mas eu não sou próspera. Pode ser, porque a prosperidade tem a ver com o estado de espírito, de como tu tá te sentindo. Às vezes tu pode ter todas as coisas e tu não te sentir próspero. Então a prosperidade tem a ver também com aquilo que tu sente que é importante para ti, só que pelo teu coração, não tem nada a ver com o que não é necessário, com o ego. Aí é que entra a gente trabalhar o ego com o cardíaco. São esses dois. Quando a gente faz essa conexão dos nossos chakras inferiores com nossos chakras superiores, nós conectamos os que vêm, né, os que começam da base da coluna, que é da Terra, até o nosso coronário, que conecta com as estrelas, com os seres estelares, né? Então a gente faz essa conexão. Quando a gente está em equilíbrio, tudo que é para ser para nós vai acontecer. As pessoas vão aparecer para ti, nós vamos atrair, né? As pessoas vão aparecer no teu caminho, as coisas vão acontecer com facilidade, vai vir um emprego melhor, né? Vai vir uma situação para ti que seja melhor. Mas tudo isso, como é que eu faço isso, Kátia? Como é que eu vou fazer isso, então? Porque eu não estou sentindo que eu estou no fluxo, né? Eu não sinto que eu esteja vibrando, né, na prosperidade.
A moeda e o ímã. É mesmo assim. É em cima e embaixo. Mas por quê? Porque tudo que está em cima está embaixo, né? Se em cima é abundante, está tudo certo, aqui também. E tudo que está dentro está fora. Então é isso que nós temos que fazer. Esse movimento é olhar se a gente está dentro do fluxo natural das coisas. Eu tô movimentando com o meu cardíaco. Se está acontecendo naturalmente, se eu consigo pagar minhas contas, se eu consigo fazer minhas coisas naturalmente com fluidez, quer dizer que eu estou trabalhando com o meu chakra cardíaco e eu estou no fluxo amoroso. Agora, se está difícil, se eu não consigo, se é sempre aos trancos e barrancos, no último dia eu estou gritando, eu não estou no fluxo amoroso. E eu tenho que observar essas coisas. Mas aí é que entra, tá? Mas então eu tenho tudo e não preciso de mais nada? Não, não, a questão não é tenho tudo e não preciso de mais nada, porque a questão é o seguinte, quando a gente está na espiritualidade, quando a gente está despertando a consciência, a gente acha que a gente não precisa de nada material, e não é por aí. Aí tu está em desequilíbrio. Nós precisamos, porque nós estamos no mundo material, né? Nós estamos nessa densidade aqui agora, que tudo é tocado, e nós trabalhamos com a energia do dinheiro, porque o dinheiro é energia, já nem é mais papel, e vai chegar um tempo que não vai ser. Agora a gente usa muito cartão, é Pix, não sei o que, nananã. Daqui a um pouco vai ser só energia, a gente só vai enviar números, a gente só vai ter números, né? Nós não vamos ter mais nada para tocar. Por quê? Porque é energia pura, né? O dinheiro. E o dinheiro tem muito a ver com o que nós sentimos sobre o amor. Por quê? Porque quando eu me amo, quando eu sou amoroso, eu sou abundante. E o dinheiro vem naturalmente para mim. Não quer dizer, pois tem meses que tá mais acima da sala. Tem a ver com a tua frequência, tem a ver com aquilo que tu sente, tem tudo a ver com aquilo que tu tá sentindo durante o processo do teu mês, né? Tudo aquilo que tu tá conectando, né? E o que que a gente observa disso tudo? Que nós vemos também muitas coisas que não são necessárias para nós. A gente vê muita mídia, a gente vê muita televisão, a gente vê muita competitividade. Aí que entra a situação de eu falar do plexo solar, que gere o ego e o coração. A gente faz o equilíbrio de o que tu vê aí fora que pode estar te despertando a vontade de ter mais do que tu necessita. Mais do que tu necessita. O que que é importante para ti? O que que tu não tens hoje que seja importante para te ter? Porque quando a gente faz esse movimento, nós conseguimos ver que nós temos tudo. E muitas vezes a gente quer muito mais do que nós precisamos ter. Muito mais. E aí nós não estamos no fluxo divino. A gente está trabalhando no ego. E é isso que a humanidade veio fazer aqui. Equilibrar esse processo egoístico que nós temos dentro de nós, que é a gente querer mais do que é necessário para nós. E aí a gente é infeliz porque a gente não consegue ter aquele carro de 25 milhões, de 25 mil euros, vamos dizer assim, aqui, R$ 1.000 aí, ou 50, que é o dobro, né? 50 ou 60 mil reais aí um carro, ou 100 mil reais um carro. E aí eu tenho um carro que custa menos, mas o meu carro tá bom. Só que ele não é um carro do ano. E eu tô infeliz porque eu quero um carro do ano. E aí depende do que tu queres. Como é que tu vê a prosperidade? O que que é importante para ti neste momento da tua vida? Realmente tu necessita ter tudo isso para ser feliz? Ou tu pode ter o que tu já tem e ser feliz com aquilo que tu já tem. Aí é que entra a facilitação do cardíaco na tua vida, né? A facilitação do cardíaco. Não é nem um julgamento, ela vê a vida, né? Ela me olhou um dia e olhou minha parede assim, cheia de certificados. Ela disse assim pra mim: Ai, minha filha, o que tu gasta nesses teus cursos, nas tuas viagens, tu podia ter uma caminhonete importada e uma baita de uma cobertura no melhor bairro de Porto Alegre. Eu disse pra ela, mas já fez sentido pra mim, né? Lá no meu casamento, toda essa abundância, pompa, circunstâncias, fazia muito sentido naquela vida. Mas quando eu comecei a aprender outros sentidos, não me faz sentido acumular. Porque o carro que eu tenho hoje é um carro popular. Ele vai me levar no mesmo lugar que uma Ferrari. Ah, é muito legal. Eu já tive uma Porsche. Esses tempos até agora foi um ano. Não, esse ano ainda. Eu fui numa loja junto com o pai da Mel, a gente se encontrou e tal. E eu fui com ele e fiz lá um test drive numa Porsche e tal, porque nós tínhamos uma Porsche no nosso casamento e tal. E aí ele me buscou para almoçar e nós passamos numa loja que ele estava querendo olhar um carro.
Eu achei o máximo. A energia, o poder, a potência daquele carro é incrível. Mas aquele carro me leva no mesmo lugar onde o meu vai me levar. E não faz sentido. Não quer dizer, pode ser que um dia eu volte a querer ter uma Porsche. Pode ser que faça sentido daqui a um tempo. Mas neste momento eu faço outras escolhas que para mim faz mais sentido. E algumas pessoas te olham e te subjugam, né? Se tu chegar num lugar com uma Porsche ou tu chegar com um Fusquinha, as pessoas vão te olhar de forma diferente, a gente sabe disso. E estar aberta a receber isso é o que não bloqueia o teu fluxo de energia. Porque quando eu estou aberta a receber de tudo e de todos, inclusive o julgamento das pessoas, porque eu estou alinhada com o meu propósito, com a minha missão, isso faz a diferença. Então, quando alguém fala sobre abundância e tu te repele e fecha sobre isso, tá ok. Abundância, prosperidade, felicidade, seja o estado que for, o estágio que for, é subjetivo. Se eu perguntar para a Kátia, o que é felicidade para ti, Kátia? A Kátia vai dizer uma coisa, perguntar para mim vai dizer outra. E isso é importante. Nós estamos nos perdendo. A Matrix faz o que com a gente? Faz com que a gente se perca no ego. A gente não sabe o que é da gente, o que é nosso e o que é do outro. Né? Aquilo que é necessário para o outro, muitas vezes, não é necessário para nós, mas a gente compra como uma verdade. Né? Tô aqui eu hoje, ó, sem filtro nenhum, porque vão acabar com os filtros do Instagram, então já tô me acostumando novamente. Óbvio que tem uma pele feita, só que isso não é real. E a gente compra isso mesmo sem querer. E tá tudo certo, tá dentro da humanidade. Experienciarmos isso. Mas também tá dentro do nosso despertar de consciência, não sermos dependentes disso. Né? E esse bate-papo meu e da Kátia, que o Rasgando o Véu, é justamente para trazer isso para vocês. Não tomem como verdades absolutas o que nós estamos trazendo aqui, mas sim como uma sementinha, como uma pílula, né? Que eu digo de uma dosezinha para que vocês possam expandir. De cada um, ninguém tem verdade absoluta, ninguém tem razão, ninguém é só razão, né? Ninguém tem razão 100% das coisas, mas tem a ver com aquilo que nós sentimos dentro do nosso coração, porque todos nós sentimos isso. Quando a gente está conectado com aquilo que está dentro do nosso coração, nós temos uma curiosidade e a gente começa a se conectar através desse cardíaco, desse sentimento, e as coisas começam a acontecer naturalmente na nossa vida, né? E eu acho que todos nós temos esse sentimento, né? Todos nós temos esse processo, né? De observar aquilo, né? Que nos mostram aí fora, né? E pensar assim, pô, mas eu podia ter uma casa bem melhor, eu podia ter um carro bem melhor, porque a gente vê essas questões todas acontecendo aí fora, né? E então a gente compara a nossa vida com a vida das pessoas, que aí é que entra o erro do que nós não, daquilo que nós não, nem sei se erro, se posso dizer erro ou não erro, mas aí é que entra aquilo que é dificultando a nossa própria existência, né? Porque na verdade, assim, se a gente olha mesmo as coisas a fundo, por exemplo, eu fui para Marrocos, tá? E em Marrocos eu vi muitas tribos lá, vi muitos nômades, vi muitas pessoas morando naquelas casas, vi as crianças correndo, ficavam felizes, olhavam para nós, parecia que a gente era uns extraterrestres, né? Porque a gente estava diferente, com a roupa diferente, né? De moto ali. Nós levávamos balas reboçadas, que a gente fala aqui, para as crianças, elas ficavam numa alegria, numa felicidade. E aquilo me dava uma dor. E daqui a pouco eu senti assim, eu não estava no despertar que eu tô hoje, não estava nessa consciência de hoje, não. Eu estava naquela de às vezes sentir e não sentir as coisas. E eu olhava para as crianças, me dava uma dor no peito. E daqui a pouco me veio assim, tipo, tá, mas se eles não veem nada, eles não veem nada do que tem, do que eu tenho, ou do que tem aqui numa cidade enorme dessas. Eles não sabem disso, eles não veem, eles não têm televisão. Tá entendendo? Porque nós somos manipulados, manipulados. Aí é que entra o sistema, aí é que entra a Matrix. Nós somos manipulados, porque a gente não tem necessidade de ter mais do que aquilo que é importante para nossa existência aqui. Só que nós somos manipulados. Por quê? Porque vai sempre surgir. Por exemplo, tem um carro aqui em Portugal que todo ano eles mudam o carro e fazem um carro novo. E aquele carro que tu comprou no ano passado desvaloriza, e aí entra outro carro. E aí toda gente que já tem aquele, já quer vender aquele porque quer comprar o outro, porque aquele carro não desvalorizar. Ninguém está dizendo que não é bom
Até porque eu não vou negar. Se eu tiver um carrão do ano, é top. Se eu tiver uma casa espetacular, melhor, é top. Mas isso pode acontecer desde que eu esteja conectada com o divino, conectada com o meu coração, porque as coisas vão acontecer naturalmente para mim sem desespero. Tá entendendo? Porque o mundo é abundante. Eu posso ter todas as coisas que assim eu quiser, desde que eu acredite que eu tenha possibilidade e que eu seja merecedor daquilo que está acontecendo. Então, o que acontece? Para nós chegarmos a ponto de cocriar as nossas coisas materiais, nós temos que estar sentindo o nosso fluxo conectado com o divino, que é a fonte criadora. Se eu sou criador, se eu sou o criador, eu crio as coisas para mim. E como é que eu estou criando agora? Como é que eu estou conectada agora com o que é necessário? Será que eu estou fazendo isso de coração? Porque quando eu estou fazendo as coisas de coração, naturalmente o fluxo acontece. Por quê? Porque eu estou conectada com a fonte. Porque a fonte, tudo aquilo que eu estiver fazendo para crescimento humano, não só para mim. Tudo aquilo que eu estiver fazendo com amor, não é só para mim. Eu estou fazendo para todos que estão ao meu redor. E quando eu estou neste círculo de fazer isso com amor, todas as outras coisas me são acrescentadas. É simples, a gente pensa que não. Porque assim, vamos falar a verdade, depende. Aí tu vai olhar para mim e vai dizer assim, tá, mas a Kátia está falando assim, então ela deve ter, né, deve ter dinheiro, deve ter horrores de dinheiro, deve ter a conta lá bombando, deve ter um carrão, deve ter uma casona, deve ter... Meu, isso depende, mas agora falando mesmo humana, a Kátia humana falando, isso depende daquilo que é importante para mim. De repente, se for importante para mim e eu vibrar nessa energia, pode ser que eu esteja lá. Mas o que é importante para mim agora? É ter um carrão de 2024? É ter um casarão? É ter tudo para os outros olharem? Eu, Kátia, sinceramente, Kátia, eu não tenho essa necessidade. E eu não estou dizendo isso para agradar ou porque eu não tenho, mas sim porque dentro do meu coração, tudo aquilo que eu vou conquistando tem a ver com aquilo que é necessário para mim neste tempo que eu estou vivendo aqui. E todo, eu vou dizer, são coisas mínimas às vezes que a gente é grato, é que faz a diferença. Quando nós somos gratos às coisas mínimas da nossa vida, aquilo que já está acontecendo, aquilo que eu já tenho, aí é que entra a facilitação da abundância. Porque quando eu sou grato, eu começo a receber mais. Porque eu não posso reclamar só daquilo que eu não tenho, porque cada vez que eu estou nessa energia, menos eu ganho, porque é frequência, gente. Eu sou grato a tudo que eu tenho, e como eu tenho, e como é a vida para mim, né? Uma menina que saiu de Alvorada, de uma Vila Helenita, é isso que eu vou falar aqui para vocês. Uma menina que estudou até o terceiro ano, né, no colegial, saiu de Alvorada, né? Alvorada, e nem era Alvorada, porque fazia parte de Viamão, Helenita, que era desse tamanho, entre Alvorada e Viamão. Era uma vilinha perdida ali, tá? E hoje está morando em Portugal, vivendo de frente para a praia, onde ela sempre quis. Tem um salão com o marido dela que trabalha, faz o dinheiro dela, ganha, tem condições. Já passei por 2 cancros, já vivi uma vida mesmo lá no fundo, mas hoje tudo que eu vivo, eu olho e vejo assim, como pode, né? Eu nunca imaginei que hoje eu estaria vivendo a vida que eu já tinha escolhido viver lá quando eu tinha 14, 15 anos. Porque eu sempre disse, eu vou a Paris, eu vou conhecer a Itália, eu vou conhecer a Espanha, eu vou conhecer esses lugares todos. E hoje eu conheci todos esses lugares e vou conhecer mais lugares ainda, porque é o que eu quero, porque eu quero viver isso. Então, o que é ser próspero? Para mim, a minha prosperidade e a abundância na minha vida já está acontecendo. Que é eu viver de frente para o mar, que é eu trabalhar de frente para o mar, que eu sempre disse, eu vou trabalhar e morar de frente para a praia. Isso era o meu sonho. E hoje eu vivo esse sonho. E muitas vezes a gente esquece que os nossos sonhos acontecem e a gente não lembra que está acontecendo agora o sonho que tu já tinha sonhado lá. E pode ser coisas
pequenas para os outros, mas que para ti é grande. É grande porque te preenche. Então, assim, não interessa o que é prosperidade para o coletivo. O que interessa é o que é ser próspero para ti, o que é ser abundante para ti, qual é a tua visão da abundância, o que tu queres viver, qual é o motivo que te move aqui de tu viver esta vida abundante. Porque assim, para a gente ser abundante, nós temos que ter amor. É simples assim, ter amor. E não é tão fácil quanto a gente pensa, que se o amor fosse tão fácil como toda a gente acha que só fala, 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 porque nós somos seres humanos, a gente ainda nem chegou lá no que é o amor incondicional. A gente não sabe o que é. A gente está trabalhando para conhecer o amor aqui. Simplesmente assim. Nós estamos trabalhando para conhecer o amor. E quando a gente começa a conhecer o amor, as outras coisas começam a acontecer na nossa vida. E é isso que é ser próspero, tu ser amoroso contigo, tu ser amoroso com os outros, tu ser grato às coisas que tu já tem, tu olhar para as coisas que tu já tem e dizer, caramba, quem ia dizer, né? Hoje eu tenho uma TV em cada parte da minha casa, que quando eu era criança só tínhamos uma, né? Hoje eu tenho a sapatilha, né? Que aqui a gente fala sapatilha, que é o tênis que eu quero ter. Antes eu não tinha, isso é ser próspero também. Antes eu não tinha, eu tenho a roupa que eu quero botar, hoje eu quero comprar um casaco, eu vou lá e compro. Isso é ser abundante também, né? Então, assim, não é ser grato a tudo aquilo que tu já tem, buscar a prosperidade dentro do teu coração e ver que o que tu tens te satisfaz ou o que tu tem não te satisfaz porque tu ainda queres mostrar para os outros, para as pessoas que estão na tua volta, que tu é bem-sucedido e que tu tem grana. Porque aí tu tá falando com o teu ego, tu não tá falando com o teu coração. E não quer dizer que tu não possa ter todas essas coisas. Tu pode ter todas essas coisas, mas o movimento é esse, é isso que nós estamos querendo trazer aqui, é, né? Não é olhar, não é olhar para isso tudo e aí fazer esse movimento e conseguir desbloquear esses chakras, né? Que é isso que eu estou dizendo, que é o plexo solar que move ali a dor, o medo, né? O ego que está ali dentro, desbloquear isso e conectar ele ali no teu coração e fazer essa junção para que tu seja esse canal de abundância, é isso que a gente está trazendo aqui. É tu saber realmente onde está, onde é que tu estás, e é bem isso, onde é que tu estás errando na tua vida, que tu não consegue fluir com a divindade. Porque nós, seres humanos, erramos. A gente não está dizendo aqui que a gente só acerta. Porque para a gente chegar num ponto de só acertos, nós temos que trabalhar muito a nossa consciência. E nós também estamos trabalhando a nossa consciência, eu e a Kelly. Não pensa que a gente está aqui falando isso para vocês, que também não é um movimento que a gente faz, que também não é... Porque tem mais uma, gente. Quando a gente ensina os outros, ou quando a gente não é ensina no ego, não é isso. Quando a gente traz aqui alguma informação, né? Na verdade, se nós não trouxermos essa informação com verdade, a gente também está comprando a vida de vocês. Porque a gente não pode estar aqui mostrando aquilo que nós não somos. Até porque senão as consciências que habitam em vocês começam a vir para o nosso lado e querer habitar em nós. Sabe por quê? Porque assim, se ela está dizendo que assim é fácil, então vamos para lá. Vamos para lá. E aí a nossa vida começa a andar para trás também, porque a gente não está vivendo na verdade. Então, tu fazer aqui esse movimento de falar, de trazer essas informações, nós temos que ser verdadeiros. E isso que eu estou falando aqui para vocês é a minha verdade. Não quer dizer que seja a verdade de toda a gente, mas que a gente consegue observar que quando a gente está no fluxo amoroso, as coisas começam a correr muito melhor, a gente consegue. Consegue. Mas se tu tá ainda movimentando o teu ego, que não quer dizer que tu tenha que abafar, mas tu tem que equilibrar, tu pode saber que mesmo que tu consiga, sempre vai ter alguém que vai ter mais dinheiro que tu, sempre tem alguém que vai ser mais bonito que tu fisicamente, sempre vai ter alguém que vai ser mais inteligente, e aí tu vai trabalhar sempre no ego, na inveja, né? Qual é a moral da gente tá vivendo essas coisas, né? O que é que te traz de bom nisso tudo? Traz o bem? Tu te sente bem quando tu olha pro teu vizinho e diz, pô, puta merda, o cara tem um carrão lá, eu tenho meu carrinho. Isso daí não é amor.
Nunca vai ser. Vai ser sempre aquilo que, olha, o que o outro tem é melhor, que nem a gente sempre fala, né? Que isso é até uma crença, né? Que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. Quando tu chega lá perto, tu vê que a grama é da mesma cor que a tua. E é por aí, gente. Lindo isso, que lindo. Eu sou tão feliz e grata por ter tua amizade ao longo de tantos anos. Hoje de tarde a gente estava conversando, gente, e ela disse pra mim, cadê nossas fotos? Eu disse pra ela, vou ter que ir lá me embretar nos achados e perdidos da minha mãe e encontrar nossas fotos de infância juntas, né? Porque é muito lindo, assim, eu aprendo muito todo dia contigo. Sou Né, feliz por ser essa pessoa transparente. A gente é muito parecida, né? Então acho que é por isso que a gente tem essa amizade de longa data, porque a gente pensa muito parecido. Embora estejamos, né, em continentes diferentes, nós somos pessoas muito próximas. E a tua amizade, para mim, a tua energia, esse fluxo de energia, essa pessoa que pensa nesse macro, né, em abrir os olhos dos outros, e que tem essa congruência, essa coerência com essa missão. O mundo precisa de mais pessoas assim, né? E nós temos que dar voz a isso para que as pessoas entendam que viver a espiritualidade, viver a nossa humanidade, é viver a nossa plenitude, né? Apenas. Então, assim, a felicidade tem a ver com autenticidade. Eu fiz uma semana de lives lá no meu outro perfil, que é um perfil muito maior, né? E eu tô agora aqui com esse projeto, nesse perfil aqui, que é para Jornadas Alquímicas da Alma, que é justamente para trazer essa expansão através de ancoramento, através de palavras, através de pessoas como a Kátia. E quem quiser participar aqui, né, nesse Instagram, para que a gente traga gotinhas de consciência para fazer a diferença. Porque é assim que nós vamos mudar o mundo. Né? A gente já está aqui há 1 hora, amiga. E a gente queria falar também um pouquinho sobre essa questão da sexualidade, né? Que algumas pessoas também. é muito pouco tempo, só 1 hora. Eu, às vezes, eu faço live aqui sozinha, menina. Eu fico 1 hora e tal. E eu fico no grito, assim, tipo, se cair, caiu. Esses dias caiu, fiquei mais tempo, caiu e eu não consegui deixar gravado. Mas também não importa. Se não deixar gravado, não importa. O que eu sinto disso tudo é assim, quando a gente está no fluxo para falar as coisas, as pessoas estão aqui e querem e estão participando, a gente tem que trazer essa consciência, que na verdade tudo isso que acontece, da gente trazer essas coisas e falar, eu sinceramente vou dizer para vocês, tem a ver, tem muito a ver, claro, com que realmente eu sou, né? E eu sou assim, e é assim que eu penso. Mas quando a gente acessa o nosso eu superior, que é a conexão com a fonte, a gente consegue sentir isso tudo, né? Que eu tô falando para vocês. Então, isso tudo tem a ver com aquilo que tu vai fazer quando tu vai entrar para dentro de ti e te escutar realmente, realmente, escutar a tua verdade, a verdade que tá aí dentro. É só tu que pode dizer o que é que tu queres para tua vida. Só tu, mais ninguém. Se vir coisa daqui, dali, olha, sai da cena, volta para dentro do teu coração e conecta contigo. É isso mesmo que tu quer para tua vida? Ou é o que os outros querem? Ou é o que o coletivo quer? O que é o coletivo sente? Mas aquele quer falar aí também dessa outra parte da sexualidade aí que a gente não chegou lá, de tanto falar nessa parte, a gente ficou nessa, nessa e nessa. Despertar de consciência para as pessoas, né? Porque a sexualidade, ao longo da história da humanidade, né, até muito antes da religião, né? A gente sabe que a Igreja Católica tolhiu demais as mulheres, e isso traz, eu sou psicóloga, né? Então isso traz grandes impactos emocionais e de saúde mental para a humanidade hoje em dia, porque a sexualidade, nós vivemos no Brasil, um país onde a erotização algo muito estimulado, mas falar de sexualidade ainda é um tabu. E falar de sexualidade e espiritualidade, maior ainda, né? Nós temos, então, a nossa amada Maria Madalena, que é a nossa mestra, junto com o nosso amado mestre Jesus, Yeshua, que foi considerada a prostituta sagrada. Por quê? Porque ela foi uma sacerdotisa de Ísis, né? As sacerdotisas tão natural do ser humano. E nós temos que entender que a energia vital, a energia Kundalini, está lá no nosso chakra básico, está lá justamente porque a união, e tudo tem a ver com o que? Com o chakra cardíaco, isso que a Kátia estava falando, justamente com a energia
do amor. E aí foi deturpado ao longo da nossa história com essa relação que nós tínhamos da espiritualidade ser algo profano, algo que não tinha nenhuma conexão. E é a expressão sagrada da conexão com a energia vital. Por quê? Porque como quando dois corpos se unem, né? O que é o orgasmo, gente? O orgasmo é o ápice de uma energia vital que dura segundos, porque se durasse mais tempo, nós entraríamos em colapso de tanta energia que tem ali. E é onde se tem a capacidade de trazer o nosso espírito à vida. E aí a gente foi perdendo essa conexão com esse sagrado sem entender. Então, assim, eu vi uma entrevista da doutora Leilani, em que fala muito bem sobre espiritualidade. Ela é uma cristã, né? Ela fala muito sobre a questão da Bíblia, achei super interessante. Eu não conhecia. Diz que tem acho que é livro de... Alguém me corrige aí, não? Cantares, eu acho que é. O 7º capítulo, ele descreve de uma forma poética uma relação sexual. Isso dentro de um dos livros da Bíblia, gente. E aí a gente é, desde criancinha, instruída ao quê? A que isso é feio, que não pode. A menina, quando vai passar... Mas por quê? Porque quando as duas polaridades se unem, elas ativam o sagrado feminino. Que é aí que entra o ser se conectar com o divino mais ainda. Quando estão junto duas chamas gêmeas conectadas, as polaridades conectadas e ativam a Kundalini, que é a força vital, que é vinda, né, do nosso chakra raiz, do nosso chakra base sexual, subindo até o coronário, é feito nesse processo. Quando nós temos ali um orgasmo, na verdade, nós estamos tendo espasmos da consciência, fazendo essa conexão com a fonte, né? Então, é a conexão com a fonte, é quando, né, sobe realmente... Quando sobe, a gente sente essa conexão. E aí é que a gente tem toda aquela energia que sobe do nosso corpo que a gente não consegue controlar. Isso é uma divindade, na verdade. Por isso, né, que vamos falar aqui que aquele estamos aí trazendo mesmo, é rasgando o véu, e agora nós vamos entrar nessa parte do rasgar mesmo. É por isso que a igreja proibia os homens, os maridos, de transarem com as suas mulheres e sim fazer sexo na rua com as outras mulheres que não casavam até certa idade, que a igreja induzia a galera a se prostituir para virarem as prostitutas sagradas, né? Para se prostituírem, para que, olha só a loucura que é isso, né? Para que essas mulheres tirassem informações dos senhores daquela época que tinham muita grana. E o que a igreja fazia? Ela botava essas mulheres lá, as mulheres iam se confessar, porque tinha que se confessar, né? Elas tinham que se confessar, porque senão elas iam morrer. Porque era isso que a igreja dizia, elas iam morrer e iam ir para o inferno. Porque elas não iam ficar bem, porque elas, né? Porque elas estavam fazendo um pecado. Mas elas mesmas eram induzidas a ir para lá, né? Porque elas não casavam, e quem não casava, ninguém queria, então a mulherada tinha que ir para esses prostíbulos lá, né? Para essas tabernas. Então, o que acontece? Elas iam e se confessavam para elas não ir para o inferno. Na verdade, o que acontecia? Os padres, a igreja, guardavam esses segredos, pegavam esses segredos da hora do confessionismo ali e usavam contra os senhores de posse de dinheiro. Foi aí que a igreja cresceu na grana. Foi aí que a igreja cresceu com dinheiro. Fazendo essa movimentação toda, usando as mulheres, porque nós sempre fomos abafadas, desde muito que isso existiu, né? Que a gente tinha que casar até certa idade, se não casasse ninguém queria, a gente tinha que ir para essas tabernas se prostituir, que a mulher não tinha a voz ativa, que a mulher não podia decidir, que a mulher não podia trabalhar, que a mulher não podia nada, né? Por quê? Porque nós, as mulheres, temos uma sensibilidade muito grande, nós temos uma intuição muito aflorada. Nós somos as pessoas que trazemos, nós somos as mulheres é que trazem a magia para a vida, né? Por quê? Porque nós nos conectamos com a espiritualidade através da nossa intuição e da nossa consciência. As mulheres, na verdade, junto, mas não quer dizer que os homens
sejam maus, não é isso. Porque eles não prestam, ou não sei o quê. Porque isso aí também é crença. Acontece que as mulheres, junto com a polaridade masculina, que aí forma o yin e o yang, nós formamos o sagrado, né? Então, nós temos uma divindade muito maior. É por isso. Então, na verdade, o sexo sempre foi abafado, para que a gente não pudesse chegar lá, né? Para que a gente não conseguisse se conectar. Essa energia. Tanto que praticar o sexo tântrico é um tipo de terapia. O casal que consegue desenvolver essa técnica entre ele é algo incrível, né? O Rodrigo aprendeu a fazer massagem tântrica para que a gente tivesse essa conexão, para que a gente tivesse, porque ele sabe que essa questão da espiritualidade é muito importante para mim. E da nossa forma a gente pratica esse ato de amor. Olha, foi um ato de amor, de muito carinho. Ele conhecer as técnicas, aprender para poder trazer isso para nossa convivência. E o que é a sexualidade, né? A sexualidade nasce com a vida, nasce com o ser humano, porque foi a união dessas chamas que materializou o espírito para a vida na experiência na terceira dimensão. Então, quando a gente fala de sexualidade está em tudo, gente. Não está no sexo. O problema é que as pessoas confundem sexo com sexualidade, né? Não está só com um ato sexual, mas a sexualidade é o quê? É aquilo que a gente busca de relacionamento com outra pessoa ou até mesmo com a divindade. Por quê? Que eu falo isso, né? Porque a energia vital, não importa a crença que tu tem, qual o ser divino, qual a fonte, qual a luz, qual a divindade, Deus que tu chama. Quando que é um relacionamento com esse ser divino, tu quer o quê? Uma energia de nutrição. Não é sobre isso? E a verdade é isso, é uma energia de nutrição. É onde duas contrapartes se encontram para ter a função dessa energia. Então, transcende o físico. Ela é uma energia suprema. E eu gosto muito da doutora Ana Beatriz também, que é uma psiquiatra bem famosa aí no YouTube, né? E ela enfatiza que a fé e a espiritualidade são essenciais para o ser humano e que é algo que está já disseminado, gente, pela Organização Mundial da Saúde, de que a parte da sexualidade entra na saúde. Por quê? Porque são as relações que o ser humano cria ao longo da vida, seja ele com ele mesmo, ele com os outros, seja, né? A gente começa ali com os nossos cuidadores, a gente começa a se relacionar com as pessoas familiares, a gente começa... Por que tem tanto o boom da constelação familiar? Justamente porque nós temos muitas arestas para tratar as questões familiares. Aí vem os problemas com o cônjuge, vem os problemas com o dinheiro. Tudo isso é a forma como nós nos relacionamos. E tudo aquilo que nos foi proibido na infância, por exemplo, isso é feio, isso não pode, proibido, nós mulheres trazemos hoje para os relacionamentos. Tem mulheres ainda que nunca atingiram um orgasmo, sendo que isso é algo divino, é algo que é para ser. Teve tantos problemas ali. Claro, não vamos levar ao extremo, né, de pessoas que passaram por agressões sexuais, que aí, né, foi o extremo do que poderia ter acontecido, mas tem mulheres que não conseguem ter prazer com seus parceiros porque não encontraram prazer nem mesmo em si mesmas, né? Então, isso é importante, nós nos conhecermos e entendermos que sexo não é algo sujo, não é algo pecaminoso, não é uma energia vital que pode ser utilizada ao nosso favor, porque é energia criativa e é energia gestadora, né? Porque a união, né, desse casal pode gerar uma vida ou não. Ok, tudo bem. A energia que se cria ali é a energia de criação. Então, controlar e manipular essa energia é uma forma de nos transformarmos nos co-criadores que desejamos ou de nos aprisionarmos. E a grande maioria da humanidade ainda está aprisionada a esses padrões. O problema também é que, na atualidade, as pessoas confundem luxúria, né? O sexo por fazer. Quando o sexo é feito com amor, né? Tudo que for feito com amor. Quando tu vai comer na casa da mãe, na casa da avó, a comida não tem um sabor diferente. Porque elas cozinharam com amor, elas prepararam. Aí quando tu vai num restaurante, tu nem sabe quem foi que preparou. Aquele chefe de cozinha pode ser o mais renomado, mas tava cheio de raiva enquanto ele tava da comida.
Então, assim, quando tu chega num restaurante, vai lá, aplica teu choco-rei naquele prato, aplica o símbolozinho que tu quiser, mas energiza aquela comida, porque tu não sabe qual a energia de quem que veio. É a energia nutritiva. Então, comer, que a gente estava falando lá no início da nossa live, o comer não é só o alimentar o corpo físico, é o alimentar a alma, as emoções, as vibrações que estão naquele ambiente. Então, assim, é muito importante. E quando a nossa mãe nos dizia, quando a gente era criança, né? Não anda com a fulana. Anda com quem tu queres, eu te direi quem és. E a gente achava que isso era papo de velha. Não, de controladora, mãe. Não, gente. Estavam certas. Nós somos a energia, nós somos a cocriação das 5 pessoas com as quais nós mais nos relacionamos. Então, começa a olhar para isso. Começa a entender que tudo se encaixa e tudo começa a fazer sentido na vida da gente. Então, sonhos, objetivos, metas têm tudo a ver com a espiritualidade. Por quê? Se tudo é subjetivo, porque a felicidade para mim é uma coisa, que a felicidade para a Kátia é outra, que é prosperidade para mim, o que é prosperidade para ela, para qualquer um de vocês, cada um tem a sua. Parem de se distrair com a Matrix. Parem de ficar olhando o status dos stories da vida dos outros e achando que na vida dele tá mais fácil. Enquanto tu tá perdendo tempo em olhar o que é dele, tu tá deixando de curtir o que tu tem. E isso te afasta dos teus objetivos e dos teus sonhos, né? Uma outra questão super importante na vida da gente é a higiene do sono. Porque através do sono, né? Eu trouxe para vocês ali a questão de que conseguiram comprovar, então, a viagem astral. A ciência comprovou em setembro deste ano. Então, assim, é a chance, a oportunidade que nós temos de nos conectar com o nosso divino, com a nossa espiritualidade, de nos conectar com nós mesmos, com a nossa missão. E através de sonhos. Ah, Kelly, mas eu não me lembro dos meus sonhos. Eu passei muito tempo da minha vida não lembrando dos sonhos. Eu fui uma criança e uma adolescente que sonhava todos os dias. Eu me encostava, já sonhava. E por um tempo eu bloqueei isso. Por quê? Porque os sonhos são os restos diurnos onde a gente resolve o nosso inconsciente. Através do quê? Dos trabalhos astrais que a gente vai fazendo. Então, quanto mais eu trabalho, mais eu vou resolvendo. Quando eu estou fechada para isso, obviamente que eu não vou lembrar do meu sonho. Mas quando eu começo a fazer meditações antes do sono, limpar esse sono. O que é fazer a higiene do sono, Kelly? É tentar dormir o maior tempo possível, para ser um sono regularizador. É tentar não comer tão tarde à noite, para que não tenha esse fluxo da nossa digestão no horário de dormir. Por quê? Se o meu corpo físico está sobrecarregado, como é que o meu espiritual, que vai sair a trabalho, vai conseguir trazer uma carga de memória para esse corpo físico? Ele não vai conseguir ter isso. Então, 8 e 6, eu fiz uma se expandir para quem são as pessoas, as situações, as ferramentas que vão ser contribuição nesse processo de remover o véu e entender que parem de achar que existe certo e errado. Existe o teu certo, o teu errado, o teu ponto de vista. E tu que estás desperto, pode sim circular 360 e olhar para o ponto de vista de todos. E ver, esse aqui serve para mim. Ah, isso aqui serve esse pedacinho. E aí ir moldando este novo humano que tu estás te tornando. Porque a missão, a maior missão na Terra é sermos a nossa autenticidade. Sermos quem nós viemos para ser no mundo. E a gente se distrai cuidando da vida do outro. Vivendo a vida do outro. Até porque o outro não existe, o outro somos nós, né? Então, se eu estou olhando muito para lá, alguma coisa está de errado aqui. Se eu vejo lá alguma coisa que está acontecendo que aqui não está, também tem que observar. Então, nós não podemos nunca nos espelhar na vida dos outros, até porque a nossa vida, né, é o que é importante agora para nós. É a gente saber realmente quem nós somos, a gente saber realmente o que nós viemos fazer aqui, né? Não existe melhores e piores, não existe mais sábios e menos sábios, até porque todas as almas são sábias e nós todos somos almas, né? Existe a situação de que nós viemos para cá e nós dissemos que viríamos, e só no dizer que virias, tu já és muito importante aqui. Então, muitas vezes a gente pensa, pois é, mas eu não faço nada, eu não tô sendo
não tô sendo contribuição, né? Como é que eu faço? Só de tu vir para cá e respeitar o teu irmão, e respeitar a ti mesmo, e se desvencilhar de todas as historinhas contadas, de toda a força que o ego faz para te manter aprisionado, tu já tá fazendo muita coisa, tu já tá sendo muita contribuição, porque quando tu tá emergindo isso tudo para fora, na tua energia, na tua frequência, tu não tá só fazendo isso para ti, tu tá fazendo para todas as pessoas que estão na tua volta. Então, a gente é contribuição, sim. Nós somos sábios, sim. Nós somos luz, sim. A gente é amor, sim. Todos nós. Não existe diferença aqui de quem é mais e quem é menos. Quem faz isso de diferenciar e botar aqui e lá em altos patamares, não sei o que, é o ego. E a gente tem que aprender a trabalhar o nosso ego. A gente não tem que eliminar ego, não é isso. Porque se a gente chegar aqui e dizer que a gente está eliminando o ego, a gente está fazendo tudo errado. Porque também não é o propósito, até porque o ego ele está para nos dar motivação, nos defender de muitas coisas e nos impulsionar para sermos mais e melhores para nós mesmos. A gente faz ao contrário, a gente acha que tem que ser bom porque os outros vão olhar que nós somos bons. A gente tem que ser bonito porque o outro vai olhar que é bonito. A gente tem que ter isso porque. Não. Aí é que está o, erro, o ego descontrolado. Porque o ego tem que trabalhar a nosso favor. Nós não temos que ser escravo dele. É o contrário, ele tem que estar trabalhando para nós. Para nós. Nós temos que olhar para todas as coisas e vermos que todos nós somos importantes aqui. Todos nós, aquele que não despertou ainda, aquele que vai despertar, aquele que está no caminho, aquele que está chegando, porque assim, isso tudo está acontecendo agora e nós todos podemos sentir. Não tá para sentir só o que despertou a consciência, até aquele que está engateando, que está devagarinho, já está sentindo que o fluxo está diferente, já está acessando coisas, já está saindo da zona de conforto, já está observando as coisas de uma outra maneira e já está vendo as coisas que tudo que era antes para ti, de repente, normal, agora já está modificando a maneira de pensar. Tem muita gente que está saindo de muitas caixas e olhando para fora dessas caixas, né? Dessas criações que não são, que são as crenças impostas pelo coletivo de anos e anos atrás. A gente tem que entender que as consciências foram mudando, a maneira que a gente vai recebendo as coisas vai mudando conforme os anos vão passando. Os mestres vão chegando, as atualizações através desses mestres de século em século vão chegando para nós. Nesta consciência, com consciências elevadas, trazendo informações novas, nos conectando com a divindade de uma forma diferente, porque nós estamos preparados a receber de uma forma diferente. Tudo foi importante, desde o catolicismo, o espiritismo, candomblé, Allan Kardec, tudo isso foi importante para nós até aqui. Agora nós estamos descobrindo que isso já não é mais assim, que nós não vemos mais assim, porque a gente já está conectando com outras frequências, porque a nossa consciência já cresceu, já saímos de uma caixa, já estamos olhando as coisas de uma forma diferente, então a gente está acessando outras informações e da maneira que a gente vai abrindo a nossa consciência, abrindo o nosso coração para receber, sem julgamento, sem olhares de julgar ou ouvidos de ouvir sem conexão real. A gente vai recebendo essas informações e vai conectando com a verdade que é. E a verdade é só uma, só o amor é verdade e é real. O resto é tudo ilusão do ego. E quando a gente sabe que a gente não está vibrando no amor, a gente está vibrando na ilusão. E aí a gente faz a nossa escolha. Onde é que eu quero vibrar agora? Eu vibro aqui no amor que é verdade ou eu vibro aqui na ilusão que é do ego? Eu faço esse movimento, eu consigo observar e eu sigo o fluxo da divindade quando eu estou conectado com a verdade. A verdade é o amor. Só o amor é verdade. Lindo. Como é tão simples, né? Se conectar com o divino e ser um canal que tem que ser dito para que as pessoas, então, assim, enviem essa live de presente para mais pessoas, para que mais pessoas possam receber essa energia e a pensar dessa forma, para que a gente possa realmente fazer a diferença. Fazendo diferente,
todo dia um pouquinho, a gente com certeza vai fazer uma diferença muito grande para o mundo de nós. É Verdade. isso. É Então, isso. aproveitando essa energia, eu vou pedir para vocês, então, fecharem os olhos, baixarem. Antes de fechar, eu vou mostrar aqui um símbolo para vocês, que é um símbolo arcturiano, Devi Shanesh, que nos conecta com a nossa missão de vida. Então, olhem para esse símbolo. Devi Shanesh, Devi Shanesh, Devi Shanesh. Fechem os olhinhos de vocês. Vão baixando suas barreiras, vão começando uma respiração profunda e lenta. Inspira. Vão respirando profunda e lentamente. Vão baixando suas barreiras de julgamentos e vão recebendo essa energia. Fechar os olhos, vocês vão perceber a energia intensa da nossa deusa Ísis, a deusa primordial do Egito, a deusa que permeia todo o trabalho da terapia multidimensional egípcia. Vão sentindo a sua energia acolhedora e protetora, envolvendo vocês. Tá. De asas abertas, com suas asas douradas. Ela abraça, vocês criam um tubo de proteção. E a topo da cabeça de vocês, lá no chakra coronário, uma luz intensa dourada que vem do Deus Sol, o Deus Ra, o Deus primordial do Egito. Sentindo os raios de luz que emanam dele, trazendo calor e vitalidade ao seu ser. Imaginando a luz intensa dourada, brilhante, descendo do alto da sua cabeça e passando em cada um dos seus chakras. Vai fluindo, vai limpando, realinhando, te conectando com o teu ego superior e vai limpando e transmutando o teu ego inferior. Essa luz intensa vai saindo do sol dos teus pés e te conectando ao chakra da terra. E de lá sobe a energia nutritiva de Pachamama. Estás agora aterrado. E essa energia vai subindo e descendo, fluindo, criando, dissolvendo e dissipando aquilo que se precisa ser dissipado da tua vida. Vão sentindo a energia vital, a energia da Kundalini, a força criativa que reside entre cada um de nós, despertando ao longo da nossa coluna vertebral. Vamos visualizando agora essa energia subindo, fluindo, trazendo uma sensação de despertar e de vitalidade. Isso, respirem profundo e lentamente. Vamos visualizando agora, tocando essa energia. A gente começa a trocar essa energia com as pessoas ao nosso redor, as pessoas que a gente conhece, nossos familiares, nosso cônjuge, nossos amigos. E essa energia vai sendo emanada, espalhada pelo nosso chakra cardíaco, bem na central do nosso peito, do nosso coração, como se fosse um arco-íris, e vamos emanando. E essa energia vai expandindo e é tão nutritiva que a gente começa a enviar para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, para o mundo. Nós vamos doando esse amor. É como se fosse uma dança harmoniosa de luz e amor nutritivo. Isso, muito bem. Sinta uma frequência vibracional aumentando à medida que a gente se conecta com essas relações de maneira positiva e construtiva. Agora que não existe mais o ego, não existe mais a dor, não existe mais o sofrimento, não existe mais a disputa, a ganância. Existe o amor, o perdão, a gratidão. Estamos emanando para
tudo e todos. Uma energia do ouro, uma energia potente, uma energia que materializa a abundância, a riqueza, a prosperidade. Vão abrindo o seu coração e a sua mente para aceitar a abundância como uma fonte divina em suas vidas. Conheçam, cada um de nós merece receber. Repitam mentalmente essa afirmação. Eu aceito a abundância divina em minha vida. Eu estou aberto a receber tudo aquilo que desejo e mereço. Sendo materializados. O que tu deseja realizar? Imagina agora, na tua frente. Participa dessa cena, dessa imagem. Não importa se é uma viagem, se é um carro, se é um casamento, se é encontrar o amor da tua vida. Imagina vivendo essa cena. Ativa através da tua pineal a materialização, utilizando teus 5 sentidos, que é a conexão através do nosso olho de Horus, presente dentro do nosso cérebro, que faz essa conexão divina. Imaginem com detalhes agora. Sintam as emoções, as sensações, se tem cheiro, se tem gosto, se tem cor, essa imagem, essa cena que tu estás vivendo agora, como se já estivesse acontecendo. Não te preocupa como. Apenas escolhe e vai projetando em uma tela mental. Muito bem. E a partir de hoje, consegue conexão a cada dia projetar essa tela mental para a cocriação dos teus sonhos e metas. Tudo aquilo que tu tens o poder de cocriar. Vai lentamente e vai imaginando essa energia, essa luz dourada agora envolvendo os seus sonhos, objetivos e metas, tornando eles tangíveis e reais. Receba downloads de informação da sua equipe espiritual de como materializar no aqui e agora seus sonhos, objetivos e metas. Quais ações vocês devem ter daqui para frente. Quem são as pessoas, as situações que vão se apresentar para tornar isso real. E muito bem. E agora com amor e gratidão, vamos se despedindo dessa egrégora de luz que se formou, trazendo downloads de informações. E vamos se despedindo e retornando para aqui agora. Respirem profundo e lentamente. Vão retornando agora. Retornando agora. Isso, abram seus olhos. Dê um abraço bem apertado em si mesmo com a mão. Quem tiver uma aguinha aí, bebe sua aguinha para voltar por aqui agora. Esfrega os pezinhos no chão. Beber meu chazinho. Dizer que foi bom demais estar com vocês. Dizer que eu também não lembro do que eu falei agora no último momento, que depois vou ter que olhar, porque, né, foi forte a energia. A gente pode dizer que é do eu superior, né? Esses recebimentos. Se fosse algum tempo, de repente a gente até traria nomes, né? Quando a gente traz essa consciência, assim, quando a gente canaliza alguma coisa. Mas a gente sabe que a gente está aqui como mestre de nós mesmos e saber que quando eu acesso o meu eu superior e sinto a conexão com a fonte, é isso que acontece, é assim que ela vem, é assim que ela expressa. Então, trazer para vocês isso é tão novo quanto para mim. Quando eu me dispus a fazer essas lives, no início eu achava que eu ia vir aqui falar sobre as coisas que eu estava sentindo e sobre tudo que eu estava passando. Só que cada vez mais quando eu venho fazer as lives, eu venho com toda essa egrégora junto comigo, que é a minha egrégora de
de força e de propósito aqui. Para quem não sabe, eu trabalho com Comando Ashtar, eu faço parte do Comando Ashtar Charan. E eu sou um fractal do Ashtar Charan, eu não costumo falar, mas eu sinto essa força cada vez mais dentro de mim, né? Que ele vem com força quando eu tô aqui fazendo e me propusendo, né? A trazer isso com amor. E trazer isso sem ego. Na verdade, trazer para vocês que agora, nesse momento, quando eu senti essa conexão forte, para trazer essa consciência, eu não posso dizer, dar nomes e dizer, ou trazer aqui dizer que foi alguma coisa, mas eu sinto cada vez mais que essa conexão é forte e eu trago essas mensagens assim com a minha, com o meu coração, né? Isso que eu sinto é realmente com o meu coração. Então, trazer essas mensagens para mim é tão novo quanto para vocês, porque eu nem sabia que isso, na verdade, podia acontecer comigo, né? Mas pode acontecer com todos nós, né? É assim que funciona. Então, tipo, eu também acho que é novidade, também sinto essa emoção, né? De ouvir e sentir que eu tô aqui, mas não tô, sabe? Parece que a gente vai para um lugarzinho ali que não. Vamos pro cantinho e aí a gente recebe a mensagem. E depois eu vou ouvir também, porque eu também não lembro o que, que eu falei, não lembro de nada. Mas espero que tenha sido conectado com o coração de todos aqui que tá aqui, né? Que são 6 pessoas, que eu vi que tem 6 pessoas desde o início com nós. São as 6 pessoas importantes que estão aqui neste momento para ouvir exatamente tudo isso que a gente trouxe aqui agora. Porque nada é em vão, né? Nada é por acaso. Tipo, podia ter 20, 30 sem sentir com o coração, mas se tem 6 do início ao fim, quer dizer que essas 6 pessoas realmente estavam aqui porque era para estar e ouvir, né? Tudo isso que a gente veio trazer aqui. E agradecer a todos que ficaram até agora. Para mim já é meia-noite e 25 aqui. Para vocês acho que é mais cedo, né? Obrigada, Kelly. Obrigada a todos, né? E a gente está fazendo aqui no Instagram porque no YouTube nós não temos muita visualização ainda. Então a gente vai continuar fazendo no nosso Instagram até que todos vocês conheçam e se inscrevam lá no nosso canal, né? Que é Rasgando o Véu, para a gente continuar fazendo por lá. Só que por lá, como não tem muita visualização e vai ter visualização depois, porque já tem, quando a gente deixa baixados os vídeos lá, eu vejo que tem muitas visualizações, tem 200 e poucas visualizações nos vídeos que a gente baixa lá. Então a gente vai continuar fazendo por aqui para baixar e lançar lá para ter mais visualizações. Mas quem tá aqui e ainda não segue lá o canal no YouTube é Rasgando o Véu. A gente vai sempre trazer assuntos importantes ou não tão importantes, ou só conversar, ou só vai ser um bate-papo e o que surgir no momento e a gente sentir que é importante, porque as pessoas que estão aqui também fazem parte disso tudo que a gente sente, né, para falar. Porque quando a gente sente a energia, mesmo que seja online, mesmo que não seja fisicamente, a gente consegue sentir a energia daquilo que é preciso para as pessoas, para ouvir, né? Quando a gente se torna esse canal, né, de recebimento para trazer esse amor. Então, quem não segue, segue lá para a gente poder estar mais tempo junto e fazer nossas lives mais longas e falar mais, porque a gente nem gosta, né, Kelly? Imagina. Né? Ah, meu amor. Tá. Beijo. Depois falamos, tá? Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Até mais.